Vamos iniciar o nosso estudo de hoje para encerrar a nossa semana, o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar é o de número 63, intitulado Diferenças. E aqui, para a gente começar, Emmanuel separa um versículo muito significativo para todos nós. Beijo, Jana. Muito significativo para todos nós, e inclusive, como a gente sempre lembra, as mensagens que nós utilizamos para estudar aqui no nosso Evangelho no Lar, ele sempre conclui aquilo que nós desenvolvemos de raciocínio durante a nossa semana. E esse texto não é diferente, porque, na verdade, nessas 2 últimas semanas nós temos falado bastante sobre esse tema. E então Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de João, capítulo 3, que, como eu disse, é bastante significativo para nós. E o versículo 35. Do 33 a gente começa dizendo o seguinte: Jesus conversando com os apóstolos, dizendo: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós temos falado muito sobre isso. O reconhecimento que todos nós teremos, começando primeiro por aquilo que nós, na forma como nós nos relacionamos. Dentro da doutrina espírita temos sempre a base dos ensinamentos cristãos para nos orientarem. E aí então, na forma como nós nos relacionamos dentro das instituições, dentro dos grupos de estudos, dentro das atividades que nós realizamos, os princípios do Evangelho sempre devem nortear, né, nossas ações, nossas palavras, nossas ideias. E como a gente tem falado sobre os conflitos que acontecem, né, as divergências, as dissensões, muitas vezes até mesmo as agressões, não apenas entre os espíritas, mas muitas vezes entre grupos, né, entre religiões, entre escolas que seguem esses mesmos princípios do cristianismo. Mas aí então, quando nós nos deixamos envolver por essa paixão que a fé provoca em cada um de nós, e quando nós falamos sobre essa exacerbação, né, da nossa fé, quando ela se torna mais fervorosa, quando ela se torna mais intensa, isso tudo é fruto da paixão. É essa vontade de nós queremos realmente nos aproximarmos, né, de Jesus, que é o nosso grande mestre. E nós queremos nos aproximar com tanta intensidade que nós nos esquecemos de todos os princípios que de fato nos aproximam dele. Nós queremos nos aproximar fisicamente, mas nós nos esquecemos da aproximação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, olhamos para Jesus e muitas vezes esquecemos de olhar para o lado, para saber quem são os companheiros que também seguem na mesma direção. Algumas vezes seguem na mesma direção por caminhos diferentes, mas continuam seguindo na mesma direção. Então essa passagem, como eu falei para vocês que era muito significativa, vai demonstrar exatamente isso. Se nós, não importa qual religião que eu tenho, qual religião eu sigo, o que importa na verdade é se eu me considero como discípulo de Jesus. O mestre que tem sabedoria tem naturalmente discípulos que também demonstram essa mesma sabedoria, embora num grau inferior, naturalmente. Do contrário, o discípulo também se tornaria mestre. Então, todos nós demonstramos sabedoria, né, nas mesmas tendências, vamos dizer assim, e para isso, né, nós caminhamos juntos, nós nos amparamos, nós nos sustentamos. Se por acaso eu me encontro numa condição avançada, eu retorno para poder ajudar aquele que não conseguiu me acompanhar. E a gente lembra aquela passagem que uma
uma história, na verdade, um vídeo que mostrou para nós sobre uma corrida com crianças que possuíam síndrome de Down. E aí todas elas corriam para fazer aquela corrida de 100 metros. E quando chegou mais ou menos no último terço da corrida, uma das crianças caiu. E as outras continuaram, até que elas pararam e olharam para trás. E viram que aquela criança tinha caído e tinha se machucado e começou a chorar. Todas elas pararam, voltaram para ajudar aquela criança, em vez de seguirem isoladamente para tentar alcançar a reta final, né, alcançar a linha final. Então isso mostra para nós, isso traz para nós uma grande lição. Porque todos nós queremos nos salvar individualmente, sem nos preocuparmos o que nós podemos fazer para ajudar também as pessoas que buscam essa mesma salvação. E quando nós falamos em salvação, não falamos em salvação miraculosa, nós falamos em crescimento espiritual, em transformação interior, e nos libertarmos dessas amarras, das tendências negativas, dos vícios, das nossas imperfeições. Então nós buscamos assim, eu quero ser salvo e eu vou seguir Jesus. E aquele que está do lado, a gente não tem aquela preocupação de perguntar se ele também tem as mesmas condições que eu tenho, se ele por acaso tem a mesma compreensão que eu tenho. Então seremos reconhecidos por muitos nos amarmos. E isso vai exatamente ao encontro daquilo que o Espírito Verdade trouxe para nós, que o mesmo Espírito Verdade, trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, que fala para nós que devemos nos amarmos, que esse era o primeiro mandamento, como o próprio no Evangelho nós trouxemos agora aqui. Jesus disse mais uma vez, aqui deixa eu pegar essa mesma passagem, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então o primeiro mandamento, quando diz para nós, amai-vos, eis o primeiro mandamento, vai exatamente ao encontro desse mandamento que Jesus trouxe para nós aqui no Evangelho de João. Instruí-vos, eis o segundo, essa é a grande virtude que o Espiritismo tem de trazer para nós o conhecimento. Então se nós temos a base moral sustentada pelo cristianismo, pelos ensinamentos de Jesus, nós temos a base intelectual trazida pelo método que o Espiritismo tem. E fazendo essa combinação, tendo como primeiro mandamento esses ensinamentos do moral, né, que fala que nós devemos primeiro nos aceitarmos como companheiros, como amigos, como irmãos, né, fraternos dentro da nossa caminhada. E aí então depois nós nos perguntamos o que você sabe, o que eu posso te ensinar e o que eu posso aprender com você. E ao contrário, como a gente conversou essa semana, nós fazemos o oposto. Eu sei mais do que você, você sabe menos do que eu. Eu não gosto de você, então acabou, não tem problema. Eu vou seguir sozinho e você fica para trás. Quando nós começarmos a reformular, e felizmente nós já estamos fazendo isso, embora ainda nós tenhamos sentimentos que são primitivos, né, que são alimentados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós estamos combatendo tudo isso, estamos aprendendo principalmente, que apesar de nós termos opiniões diferentes, o objetivo é comum a todos nós. Então nós nos unimos pelo nosso objetivo, e não pelo conhecimento que nós possuímos. O conhecimento, se for bem sustentado pelos valores mais fraternos, mais nobres, esse conhecimento vai ser compartilhado. Ele não vai ser utilizado como um instrumento de divergência, instrumento de separação, de ruptura. Então, é nesse ponto, com essa ideia que Emmanuel traz para nós esse texto de hoje. E como eu falei para vocês, né, a gente sempre conclui a nossa semana com um texto que nos leva a uma reflexão, e essa reflexão vem exatamente reforçar tudo aquilo que nós conversamos essa semana, tanto no nosso tema livre, tanto no livro Obras Póstumas, e tanto também no livro dos Médiuns. Nesses 3 eventos, nesses 3 estudos, nós tivemos a oportunidade de falar exatamente sobre isso, sobre as nossas diferenças, mas nos preocuparmos muito mais com as nossas semelhanças. Então, mais uma vez, livro de João, capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí Emmanuel traz para nós a seguinte reflexão. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico
exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se estivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia, na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente os sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador, todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Vamos por partes então aqui para a gente compreender, né, cada uma das situações, porque na verdade nós nos encaixamos, seja numa individualmente, mas de um modo geral nós nos encaixamos nas três circunstâncias que Emmanuel trouxe para nós aqui. Então vamos analisar cada uma delas para a gente poder fazer uma análise individual, uma autoanálise, buscando dentro de nós aquilo que existe de necessidade de transformação e aquilo que existe de importância para que nós reforcemos, para que nós intensifiquemos, que é um valor positivo que há dentro de nós. Então, se é uma erva daninha, vamos arrancá-la. Se é uma árvore frutífera, vamos adubá-la e regá-la para que ela possa florescer, crescer e florescer cada vez mais. Então ele começa a colocar para nós assim, né, que nas variadas escolas do cristianismo, e quando falamos escolas do cristianismo, nós falamos das religiões de modo geral. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa, nós falamos das igrejas evangélicas nas mais variadas denominações, falamos da doutrina espírita, falamos da religião umbandista, que também segue os valores do cristianismo, enfim, falamos das mais variadas religiões, principalmente aquelas religiões que se instalaram, né, no mundo ocidental, a partir, né, das peregrinações dos discípulos de Jesus naquela época, dos apóstolos, na verdade. Então, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Em vez de falar milhares, nós podemos chegar aos bilhões de pessoas, né, já que nós temos bilhões de cristãos no planeta. Segundo aquelas estatísticas que a gente já conversou, o cristianismo é considerado a maior religião do planeta, tendo como segundo ensinamento, a segunda religião, a religião islâmica, né? Então, mas as duas, por incrível que pareça, né, e muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, seguem ensinamentos de Jesus. O islamismo, por exemplo, embora se baseie no trabalho realizado por Maomé, né, ou por Mohammed, que é o profeta, ele traz Jesus como um grande profeta, como outros profetas também. Mas Mohammed é o principal do islamismo, mas Jesus traz a sua contribuição. Passagens do Evangelho também são utilizadas em termos de valores, em termos de ensinamentos morais, para a fundamentação do islamismo. Então nós podemos dizer que o cristianismo, que os ensinamentos cristãos, eles estão muito mais espalhados pelo planeta do que nós imaginamos. Então temos ali bilhões de pessoas que de alguma forma se aproximam de Jesus.
Vamos analisar de que forma que nós também nos aproximamos de Jesus. Porque como nós conversamos ontem, no nosso tema livre, nós falávamos sobre os aspectos da doutrina espírita, né, os pilares da doutrina espírita, né, da forma como ela se desenvolve. Nós podemos dizer assim que o Espiritismo ele tem o seu aspecto científico, que através dos seus métodos começa a conhecer, por exemplo, a mediunidade, que foi aquilo que mais se destacou. Depois nós temos o aspecto filosófico, que reforça para nós, né, todas as reflexões em termos dos resultados das pesquisas científicas e suas consequências morais, principalmente. E depois traz também um aspecto que reforça no homem, né, o seu vínculo com o mundo espiritual, ou seja, a sua tendência espiritual, ou a sua tendência de religiosidade. Então temos esses três. E nós vimos ontem, né, e começamos também a nos espelhar naquelas nossas reflexões, qual é exatamente a maior tendência, né, que se destaca em nós. Eu tenho uma tendência mais para um estudo do Evangelho, para um estudo da filosofia, para um estudo da ciência. Todos nós temos as nossas preferências. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Se a gente pegasse, né, como a gente já colocou, nós podemos trazer os livros da codificação, né, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho, Gênese, o Céu e o Inferno. Se nós colocássemos isso todos em cima da mesa, né, e nós tivéssemos oportunidade de fazer uma escolha, escolha o livro que você mais gosta. Um monte de gente ia para o livro A Gênese, outras pessoas iam para o livro dos Espíritos, outra para o livro dos Médiuns, assim cada um pela sua preferência. O livro que mais gosta, pela forma que estuda. Assim como nós temos palestrantes também, que se destacam mais por um tipo de palestra, abordando determinado tema. Né? Então, todos, cada um buscando, né, pessoal, vamos lá? Cada um buscando, então, aquilo que mais atrai, aquilo com quem mais tem afinidade. Então, a mesma coisa acontece também no cristianismo. Cada um se aproxima do aspecto, né, do cristianismo por um aspecto muito particular. Alguns gostam de enaltecer a fé, alguns gostam da vivência histórica que Jesus teve, contando as suas peregrinações, contando os seus feitos. Outros gostam mais da filosofia, né, pensando, por exemplo, que através dos estudos a gente consegue alcançar grande conhecimento a respeito da humanidade, a respeito do ser humano e tudo mais. Então nós vemos assim que tudo, né, todas essas grandes doutrinas trazem aspectos variados. Outros gostam de estudar, por exemplo, a parte de traduções. Vamos estudar a Bíblia, né? Vamos estudar as passagens de Jesus através das traduções, através das reflexões, o entendimento, para saber se Jesus falava de reencarnação, se Jesus falava de ressurreição. Então começamos assim a fazer estudos históricos, estudos filosóficos a esse respeito. É uma preferência que cada um tem. Assim como tem no Espiritismo, assim como tem no próprio Islamismo. Nós temos aqueles que são estudiosos, que são tradutores, que publicam livros e tudo mais. Nós temos pessoas no cristianismo que escrevem teses a respeito de passagens filosóficas da Bíblia, passagens históricas, e conquistam títulos de doutores na área de conhecimento em que atuam. Né? Então, tudo isso mostra que todos nós estamos ali espalhados nas mais variadas situações. E mesmo muitas vezes estando na mesma seção, na mesma área, nós podemos seguir tendências diferentes. Eu gosto de pesquisa científica. Você gosta de pesquisar a mediunidade, eu gosto de pesquisar a parte da história. Dentro da mediunidade, eu gosto de pesquisar psicografia, o outro gosta de pesquisar sobre curas. Então nós vemos assim que a grande abrangência que a doutrina espírita tem, como assim o próprio cristianismo, a grande abrangência permite que nós nos interessemos por temas variados. Da mesma forma que acontece na nossa própria sociedade. Quando nós falamos em áreas de conhecimento, eu posso escolher uma área jurídica, uma área científica, uma área filosófica, pedagógica. Todos nós estamos atuando em áreas diferentes, mas dentro daquela área de conhecimento que faz parte, né, da nossa humanidade. Então, dentro do cristianismo, a mesma coisa acontece. Mas vamos analisar esses três aspectos que Emmanuel traz para nós aqui, porque é importante nós nos encaixarmos nele, percebendo que é muito salutar
nós desenvolvemos conhecimento em determinada área, mas ele acaba sendo incompleto se nós apenas nos dedicarmos a essa aproximação superficial sem utilizar o conhecimento que o cristianismo nos proporciona para fazer essa transformação moral. Então, se eu intelectualmente sigo numa área e moralmente não, isso mostra exatamente que aquela religião não faz efeito para mim, aquela filosofia não está fazendo efeito. Ela me dá a satisfação de ter grande conhecimento, de alimentar uma paixão, de alimentar, né, de exaltar um sentimento que tem em mim. Mas se isso não me coloca com os pés no chão, não me faz ter aquela reflexão serena, tranquila, e começar dentro de mim a me transformar numa pessoa diferente, então a filosofia não fez efeito. E a gente vê a mesma coisa dentro do espiritismo. Eu adoro participar de grupos de estudos, eu adoro fazer palestra. Tá, para tudo. Sai da casa espírita, sai da sua escrivaninha, sai do seu computador e vai para a vida. Me mostra como você se comporta. Aí sim a gente vai conseguir fazer uma avaliação se a filosofia está fazendo um efeito. Eu me recordo, por exemplo, né, da biografia de Divaldo Franco, quando ele conta para nós que lá no início, né, dos seus estudos, dos seus trabalhos, com palestra, né, lá para os seus 17 anos de idade, se eu não me engano, ele então teve ali um contato, né, com os amigos espirituais, que mostrou para ele: você deve construir essa instituição, que na época era a Casa do Caminho, antes de ser Mansão do Caminho, e você deve acolher então crianças, porque não adianta você ficar fazendo pregações no púlpito de centros espíritas, nas bancadas de centros espíritas, se você não mostrar essa transformação na prática. Então você precisa exemplificar aquilo que você fala. Então essa é a grande importância de nós colocarmos em prática aquilo que nós vivemos. Então aqui para nós, ele diz primeiro o aspecto: aquelas pessoas que são simplesmente beneficiários daquilo que o cristianismo pode oferecer, ou que são sonhadores. Quem são essas pessoas? Emmanuel diz o seguinte: há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos e que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. Então tudo é assim: nossa, porque graças a Jesus, porque Jesus fez, eu fiz em nome de Jesus, porque Jesus fez um milagre na minha vida, porque isso, aquilo, aquelas afirmativas espetaculares, com aqueles louvores fervorosos, se emocionando, se comovendo, como se fossem mergulhados nesse mundo de faz de conta, nesse mundo de maravilhosas visões. Quer dizer então que o único objetivo de Jesus é impressioná-lo pelos seus milagres. Essa é a única função dele. Então você se torna um servo da filosofia, esperando receber em troca essas grandes realizações sobrenaturais. Esses são então os beneficiários, que recebem essas graças, ou então aqueles que são os sonhadores, esperando que o mundo se resume apenas nessas grandes realizações que Jesus pode concretizar. O segundo grupo, depois a gente faz vamos fazer a nossa comparação agora. A esse respeito a gente tem aquilo que a doutrina espírita pode nos oferecer. Quando nós fizemos um estudo sobre doutrina, a gente conversou sobre a forma como nós nos aproximamos dela, né? Cada um se aproxima pelo interesse em conhecer, outros se aproximam por uma dor, e mesmo assim essa dor, ela pode ser, essas dores que aproximam as pessoas podem ser das mais variadas. Alguns sofrem de uma dor por uma desilusão, outros sofrem de uma dor por uma perda de ente querido, outros sofrem de uma dor por uma doença. E aí então nós nos aproximamos do Espiritismo para tentar fazer com que esse Consolador prometido alivie esse nosso sofrimento. A partir do momento em que nós recebemos esse benefício do consolo, do tratamento, da assistência que é colocada à nossa disposição, então nós começamos então a cultuar o Espiritismo a partir dessa perspectiva. O Espiritismo é o máximo, porque eu recebi uma psicografia de um familiar querido que desencarnou. O Espiritismo é maravilhoso, porque eu me curei através dele. E aí então nós restringimos
a visão do Espiritismo apenas naquilo que nós recebemos de benefício ou nos sonhos, né, do mundo maravilhoso que o mundo espiritual pode nos oferecer. Então nós criamos aquela expectativa, vivemos em função daquilo que ele pode nos oferecer, né? Depois nós temos aqui sacerdotes e pregadores. No Espiritismo nós temos palestrantes, nós temos divulgadores, né? Então temos vários. Então ele coloca: há temperamentos ardorosos que impressionam a tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia, na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. Então nós temos o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Temos muitas vezes a faculdade da oratória, o dom da oratória, o dom da escrita, aqueles que falam muito bem, aqueles que escrevem muito bem, na verdade esses que ainda fazem pregações, né? Aqueles que se exaltam, aquelas palestras maravilhosas, aqueles estudos maravilhosos, que falam com eloquência, que falam com erudição, né? Aquelas palavras difíceis, aquelas frases bem construídas, comoventes, e falam, descem da tribuna, saem do microfone, e aí tudo volta ao normal. Então, na verdade, é a paixão de você falar daquilo que você gosta. E muitos de nós gostamos de conversar sobre isso. Algumas vezes a gente pega principalmente quando a gente se encontra num evento, ou quando a gente se encontra próximos à pessoa, né, próximo a pessoas que compartilham da mesma fé, é delicioso falar de espiritismo, é delicioso falar dos livros, dos trabalhos que realizam, dos fenômenos que já presenciaram. Então, nós conversamos porque isso é prazeroso. E quando nós temos esse dom da fala, esse dom da oratória, falar em público, expor as nossas ideias e demonstrar a nossa paixão com toda essa exaltação, como Emmanuel coloca para nós aqui, temperamentos ardorosos, então nós fazemos isso apaixonadamente. Mas algumas vezes a aproximação que nós temos de Jesus é uma paixão passional, é uma aproximação passional. É uma aproximação que se dá através da paixão. E nós sentimos prazer em falar dele. Inicialmente, nós fazemos uma grande propaganda dele. Depois, nós falamos dele. E depois, aqui embaixo, na terceira parte, nós temos aqueles que são os escritores e os intelectuais. Então, esse segundo grupo, que fala dos oradores, que falam apaixonadamente, fazem, sem dúvida nenhuma, um bom trabalho. E aí a gente volta para aquele raciocínio que nós já desenvolvemos numa outra vez, quando nós falamos sobre caridade. E é sempre válido nós destacarmos essa referência, esse exemplo, porque ele traz para nós uma ilustração muito positiva. Então ele diz o seguinte, na caridade: nós temos motivações diversas que nos levam à prática da caridade. Nós temos ali a culpa, então eu tenho que fazer caridade para poder aliviar aquilo que eu fiz de errado por algum motivo. A autopromoção, eu gosto de fazer caridade porque as pessoas me elogiam, porque as pessoas me destacam, me aplaudem. Eu gosto de fazer caridade pelo medo, eu recebo tanta coisa, né, através do meu trabalho, dos meus estudos, das pessoas que estão próximas, então eu vou fazer caridade para garantir que isso não seque. É uma forma que eu tenho de fazer. Outras vezes eu faço caridade por uma questão de sacrifício pessoal, chega até muitas vezes a ser uma autopunição, e finalmente eu faço caridade com vontade de fazer caridade. Essa é a caridade mais sincera, que é aquele exatamente que se encaixa, inclusive, nesse estudo de hoje, que fala sobre aquele discípulo. Será reconhecido por muitos se amar. Né? Exato, Brás, né? Paiva Neto, né? Que ali o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade destaca sempre isso. Quem faz o bem nunca erra. Muitas vezes até você pode até errar por falta de conhecimento, mas certamente a intenção ela acaba sendo um atenuante para aquilo que cometeu. Né? Mas quando a gente vê aqueles que são os verdadeiros discípulos, que agem por amor, a caridade vem quase como uma ação natural. Ele não precisa pensar em fazer a caridade. Ele simplesmente tem vontade de difundir o amor. E esse amor pode vir daquilo que ele fala,
pode vir o amor daquilo que ele faz. Então não importa qual é a motivação que nós temos para fazer a caridade, desde aquela caridade verdadeira até aquela caridade intencional, planejada, calculada, não importa. Aquele que recebe a caridade, ele sempre vai ser beneficiado. Então não importa a motivação que te leva a fazer aquilo. O que importa, na verdade, é o resultado daquilo que vai acontecer. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande resultado. A mesma coisa acontece aqui também. Eu posso ser um pregador, posso ser um palestrante, um sacerdote, um divulgador do espiritismo apaixonado. Faço isso porque eu me sinto bem na tribuna, porque eu me sinto bem sendo um destaque. E isso, para mim, infelizmente, acaba sendo um ponto negativo, porque eu faço isso com paixão, mas eu não faço isso transformado legitimamente ou intimamente por esse ensinamento que eu trago. Então não importa, o que importa é que as pessoas que ouvem se sensibilizam, se fortalecem, se consolam e se reequilibram. Então, sem dúvida, tem o benefício, mas aquele que faz com verdadeiro amor no coração, desde aquele que revela, que traz a público uma experiência que viveu, um benefício que recebeu, faz isso com todo o coração e vive aquela filosofia de um modo completo. Isso é válido. Tem aquele que faz discursos, aqueles que fazem discursos preciosos e fazem com amor no coração, com sinceridade, sem dúvida nenhuma, ajudam e são ajudados. E o terceiro, os escritores e os intelectuais. Diz o texto para nós: há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. Esse beletrismo religioso é aquela capacidade que muitas pessoas têm de utilizar aquelas formas complicadas de escrever, de falar, usando sempre aqueles discursos antigos, aquelas palavras que ninguém conhece, mas que certamente se expressa de uma forma muito culta. Fala sobre Jesus, fala sobre o cristianismo, fala sobre tudo aquilo que essa filosofia pode promover no mundo, mas ele utiliza apenas o seu intelecto para fazer isso. É o seu conhecimento que o motiva e não o impulso do coração. Então, como eu falei para vocês, nós podemos nos encaixar em cada um desses itens, ou mesmo nos 3 itens. Quando nós falamos de alguma coisa que aconteceu de benefício, nós queremos contar para todo mundo, explicar que aquilo aconteceu, que foi maravilhoso, que foi através, por exemplo, do cristianismo, foi através do espiritismo que esse benefício chegou. Então nós fazemos a promoção e todo aquele estardalhaço. Podemos fazer isso num grau muito exaltado ou de uma forma mais contida, mas acabamos fazendo, é natural. Todos nós esperamos por isso. De repente, ali uma situação de uma doença grave, de uma situação complicada, e você recebeu assistência espiritual, e aquilo se resolveu, você conta para todo mundo, vai lá que funciona, é muito bom. Eu fui ajudado, você também vai e faz a propaganda e tal. Nessa segunda parte, dos sacerdotes e pregadores, falar sobre o espiritismo, debater teologia envolvendo o espiritismo, defender o espiritismo, aqueles que são os divulgadores, né? Quantos debates a gente já viu? Vamos falar, por exemplo, dos trabalhos de Chico Xavier. Ele se torna, na verdade, um alvo de disputa, de guerra, entre pessoas que estão debatendo, os que são contra ou que são a favor, como se ele precisasse de algum advogado. Como já próprio, um próprio pensamento que veio através dele, as ações que você praticar serão seu advogado onde quer que você esteja. Então não precisa de pessoas que defendam, mas mesmo assim nós fazemos por causa dessa paixão pela doutrina. Então defendemos livros, defendemos autores, defendemos trabalhadores, defendemos ideias, e fazemos isso intelectualmente. Mas nos esquecemos daquela sereis conhecidos por muitos se amarem. E nessa parte do beletrismo religioso, quantos escritores, quantos palestrantes nós temos hoje que utilizam palavras comoventes, inteligentes, intelectualizadas, profundas, muito bem estudadas, mas que na prática não vivem isso também. E isso nós temos desde aqueles que são os mais intelectualizados e mais superficiais, até aqueles que são levemente exaltados e levemente superficiais, mas ainda assim acabam praticando dessa forma. Então nós temos que buscar em nós,
Porque nós estamos falando de pessoas, eu tenho certeza que na mente de vocês começaram a aparecer imagens, capas de livros, textos, passagens, mas na verdade isso aqui está sendo dito para nós. Somos nós que temos que nos perguntar se nós nos encaixamos e em qual desses itens nós nos encaixamos. E se nós nos encaixarmos por causa dessa superficialidade, nós temos que começar a pensar na forma como nós vivemos a doutrina espírita. Exato, Osmar, né? Nós já temos isso. E não apenas, a gente fala aqui de cristianismo, nós não falamos nem necessariamente de espiritismo. Mas você vai algumas vezes em palestras, ou em discursos religiosos, ou em cultos religiosos, que todo mundo aplaude, nossa, mas que coisa linda o modo como ele fala, e depois você cutuca do lado e fala, mas o que ele está falando mesmo? Isso acontece, né? As pessoas são assim, e não fazem isso de propósito, fazem isso porque elas estão ainda nessa condição. Mas a partir do momento em que nós nos detectamos, algumas vezes nós escrevemos, por exemplo, nós não escrevemos livros, nós não fazemos palestras, mas muitas vezes no Facebook você escreve um pensamento que você lembrou, que você escreveu, e coloca aquele pensamento daquela letra de música, daquela frase de para-choque de caminhão, daquele texto, né, daquela frase daquele livro, de um versículo, de uma passagem bíblica, e você coloca aquilo como se você vivesse aquilo. Então nós fazemos isso com a vontade de repente chamar atenção, de sensibilizar as pessoas, mas aquilo nós não vivemos. Essa é a grande questão. É fazer o que eu mando e não fazer o que eu faço. Sendo que, na verdade, vale muito mais nesse processo de vivência espiritual dentro de uma filosofia, nós vivermos para que através daquilo que nós vivemos, nós sejamos observados, percebidos. Em vez de nós falarmos para chamar atenção e depois ocultarmos aquilo que nós não conseguimos fazer. Então aqui, Emmanuel fecha da seguinte forma: todos guardam recursos e méritos especializados. Quer dizer, todos nós temos capacidade de vivenciar ou condições de se encaixar, de nos encaixarmos em cada um desses 3 itens que foi citado por Emmanuel aqui. E todos nós temos méritos também, porque essas nossas ações, tanto na parte da divulgação, da adoração, como na parte da divulgação, como na parte intelectual, todos nós temos méritos. Porque nós fazemos isso com uma intenção que é positiva. O que nós precisamos, na verdade, é observar qual é a motivação que nós temos para fazer isso. Ele diz para nós: existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permite. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, e quando fala não pede recompensa, é a recompensa do reconhecimento, do aplauso, tudo aquilo que nós normalmente alimentamos dentro de nós ainda, nessa carência, essa necessidade do reconhecimento. Então não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então é esse o objetivo que nós temos. Essa aproximação, porque de tudo aquilo que a gente faz dentro da doutrina espírita, a pergunta é: aquilo que eu faço me eleva ou me deixa numa condição de estagnação? Porque a gente lembra sempre que todo o investimento que nós fazemos, intelectual, emocional, sentimental, afetivo, não importa, todo investimento que nós fazemos dentro do Espiritismo será um acúmulo, será uma poupança moral que nós adquirimos, que nós criamos. E essa poupança moral é que vai determinar para nós exatamente, através do resultado
né, das nossas motivações e do resultado de nossas ações, é que vai demonstrar se nós tivemos um crescimento espiritual ou não. Ninguém vai dizer assim, olha, eu cresci espiritualmente porque eu conseguia fazer palestras maravilhosas. Mas olhando para o coração dessa pessoa, percebendo que tipo de energia que irradia dela, desse coração, né? É ali que nós vamos mostrar se houve realmente a transformação ou não. Nós vamos chegar no mundo espiritual. Olha, eu trabalhei muito na doutrina espírita quando eu estava encarnado. Você trabalhou fazendo o quê? Fiz tal coisa. Qual foi a motivação que você teve para fazer aquilo? Por que você trabalhava? Você trabalhava por amor? Ou você trabalhava porque você era importante dentro daquele grupo? Porque a sua posição era de destaque? Então a gente vê que não basta apenas nós adentrarmos num ambiente, se for espírita, um ambiente espírita, se for cristão, uma igreja, um templo, um salão, não importa onde é feita essa reunião religiosa, não importa qual a instituição. Quando você entra lá dentro, isso não significa nada, você não está salvo, você não está livre dos dissabores que a vida vai trazer, das decepções, frustrações. Você simplesmente entrou num ambiente material. Mas se você não entrar, né, dentro da religião, no ambiente moral que ela oferece, você apenas está de corpo presente. Porque normalmente nós temos essa necessidade. Nós vamos de corpo presente para tentar resolver um problema, mas nós não entramos moralmente naquele local. E entrar moralmente significa exatamente entrar em sintonia, estar perfeitamente afinizado com aquilo, com a proposta de transformação, com a proposta de elevação que aquela filosofia proporciona. Então é assim que a gente começa a observar como é a doutrina espírita. E mais do que isso, seremos reconhecidos por muitos nos amarmos. Então, antes de falarmos dos nos amarmos, vamos falar dos sermos reconhecidos. Esse reconhecido, na verdade, então, ele fala sobre o amor de modo geral. O amor pelas pessoas conhecidas, pelas desconhecidas, o amor pela família, o amor pelo lugar que você mora, o amor pelo trabalho que você realiza, o amor pela fé que você professa. O amor tem que estar em tudo. E só que o amor ainda para nós é um grande enigma. Porque o amor nós entendemos ele de um modo muito superficial, muito limitado. Nós temos amor por pessoas que nos interessam e nós temos desamor por aquelas com quem nós não nos importamos. E aí a gente lembra daquele pensamento, eu não sei se é um pensamento oriental, mas que diz, o indiano, não lembro qual é a origem dele, que diz assim para nós, né, me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Então quando nós começamos a ver hoje, no campo artístico, no campo social, no campo político, no campo religioso, nós começamos a ver pessoas que geram em nós uma certa aversão, uma certa antipatia, nós percebemos que o amor ali ele fica distante. E a prática do verdadeiro amor é exatamente essa, quando nós observamos quando ele é mais difícil, quando ele é mais exigido. Então o nosso exercício maior começa exatamente nesse campo das dificuldades. Mas nós começamos naturalmente a desenvolver dentro do ambiente onde nós nos sentimos mais à vontade. Eu posso amar dentro de casa, eu posso amar nos locais onde eu gosto de ir, com as pessoas que eu gosto, ótimo. Mas lembra que o amor não pode ficar limitado dentro desse círculo. O amor ele deve ser incondicional. O amor ele deve ser o mais expansivo possível. Porque aí sim nós seremos reconhecidos como discípulos. Porque foi assim que Jesus demonstrou o seu amor. Amando a todos. Esse é o verdadeiro amor. E esse é o verdadeiro sentimento que o cristianismo nos traz. Então quando nós olharmos pessoas de outras religiões que cometem os seus equívocos, que muitas vezes cometeram suas atrocidades, vejamos essas pessoas com amor. Porque a oportunidade que a vida vai oferecer para todas elas é uma oportunidade sempre de renovação. Assim como nós também tivemos oportunidades de renovação. Nesse momento, aquela pessoa cometeu um crime. No futuro, depois dela responder por aquilo que ela fez perante a sua própria consciência, depois que ela se submeter a experiências difíceis, que vai desenvolver nela novos valores, ela vai alcançar a mesma plenitude que todos nós esperamos. O santo de hoje certamente foi um criminoso do passado. E o criminoso de hoje será um santo, será um anjo no futuro.
Então, quando nós começarmos a observar, não apenas pela limitação do tempo, pela limitação do momento, as dificuldades que cada pessoa vê, a gente vai começar a perceber que hoje ela não consegue, mas no futuro ela vai poder ensinar. E ela só vai conseguir fazer isso se ela for impulsionada pelo amor, não impulsionada pelo ódio, não impulsionada pela vingança. Porque se alguém precisa de ajuda e nós afundarmos cada vez mais, certamente ela vai ter muito mais dificuldade para sair daquela condição. E tirando aquela ideia do amor, né? Só o amor salva. O amor salva a nós mesmos das nossas próprias imperfeições. E por isso seremos reconhecidos por verdadeiros discípulos de Jesus, que trouxe para nós tantos ensinamentos. Para a gente poder fechar, o Brás colocou, né, diante de tantas decisões, eu às vezes me pergunto, será que peco por intenção ou por omissão? A gente vai aprendendo, Brás. Eu creio que o nosso grau de sabedoria para poder diferenciar uma coisa da outra, deixa eu pegar para vocês aqui até uma frase que é bastante conhecida, né, um pensamento que é bastante conhecido, que, deixa eu pegar aqui rapidamente, peraí, que é muito conhecido e que vale sempre a pena a gente reforçar. É uma frase que Joana de Ângeles traz para nós. Peraí, tá aqui, ela trouxe para nós no livro No Rumo da Felicidade. Ela diz assim: indispensável despertares para a responsabilidade e conscientizar-te do que podes fazer, para aceitar o que não podes alterar, modificar o que seja possível de ser transformado e dispor de sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, a vida vai nos dando experiências, maturidade, que nos permitem fazer essas escolhas, mas nem sempre nós temos essa capacidade. Às vezes a gente não sabe se deve fazer, se não deve fazer, mas como a própria Joana de Ângeles diz para nós, na dúvida, siga seu coração. Esse é o ponto fundamental. Mais do que isso, somente o nosso crescimento espiritual que vai nos permitir. Roberta colocou, eu sempre penso que será que se eu tivesse nascido no lugar dessa pessoa, com a história dela, dessa vida, eu realmente faria diferente? Basta a gente pensar, né, Roberta? É muito fácil a gente falar quando a gente não passa pela circunstância. Por isso que eu falei, a gente pode hoje não estar naquela circunstância, mas no passado, certamente, todos nós trazemos os nossos débitos. Estarmos no mundo de provas e expiações já mostra que todos nós temos débitos. Se fôssemos puros, se fôssemos anjos, nós não precisaríamos estar aqui. Né? E o Arthur lembrou, bom dia Arthur, né, o inferno está cheio de boas intenções. Certamente, aquele que tem vontade, mas que não exerce, não basta. É importante colocarmos em prática, e colocar em prática exige sacrifício, exige autodoação, exige desprendimento, e essa é a maior virtude que o cristianismo nos ensina, pelo próprio exemplo de Jesus. Né? Não sabemos, Emmanuel, Marcelo, não nos preocupemos com isso, porque nós não sabemos. Uns dizem, outros não dizem, outros falam, outros desfalam, isso tudo é especulação. Né? Então não nos preocupemos, que isso daí é só curiosidade natural de todos nós. Bom, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, né? Eu espero que o nosso bate-papo tenha sido proveitoso, né, através desses ensinamentos, para sempre vermos assim, né, que aquilo que nos aproxima verdadeiramente, né, é o sentimento nobre que nós cultivamos um pelo outro. Não é o que eu sei, o que você sabe, o que eu acredito, o que você acredita. Eu acredito que o Corinthians é o melhor time do mundo. Eu tenho certeza que todos vocês concordam, ou não. Mas vamos deixar de nos amar por causa disso? Infelizmente nós encontramos, lamentavelmente, pessoas que se matam por causa disso. Te amo mesmo assim, Dudu, não tem problema, tá? Então, seremos reconhecidos por muito nos amarmos, né? Então tá bom. Então, dessa mesma forma, a gente observa que eu trouxe para vocês uma brincadeira de um esporte, mas a gente vê que tem pessoas que se matam por causa do esporte. A gente fala da política, tem pessoas que se matam e morrem por causa da política. A gente fala de religião, pessoas que matam e morrem por causa de religião. Então, enquanto nós colocarmos os nossos interesses pessoais como prioridade, a gente nunca vai conseguir amar incondicionalmente o nosso semelhante. Então, primeiro nós olhamos para a pessoa. Se nós tivermos a oportunidade de conversar sobre as nossas preferências, na descontração, na amizade, no respeito, nas brincadeiras, ótimo.
mas que a gente sempre coloque o respeito, o amor como ponto fundamental daquilo que nos aproxima. Fechando por aqui, meus amigos, lemos então o texto número... para vocês fazerem a lição de casa, né, lerem de novo. Texto número 63, chamado Diferenças. Façam leitura e reflitam sobre tudo aquilo